Fundos de investimento. Você sabe o que são? Quais os tipos? Quais as suas vantagens e desvantagens? Bom, se você é iniciante ou experiente, com muito ou pouco dinheiro para investir, essa é uma opção de investimento que consegue agradar os diversos perfis de investidores. Os fundos de investimento servem para quem quer sair da poupança e começar a fazer aplicações mais rentáveis, mas também para quem está em busca de opções para diversificar a carteira. Tudo isso com a vantagem de acessar vários ativos em um único investimento e com a comodidade de contar com um profissional fazendo a gestão do seu patrimônio. Aprender a investir pode até parecer uma tarefa complicada, já que existem diversas classes de ativos, cada uma com suas características, com seu risco, modelos de tributação e outras pequenas diferenças. Mas aqui eu quero te apresentar os investimentos de uma forma simples, para você aprender um pouco mais e perder o medo de investir. E no vídeo de hoje eu vou falar mais sobre os fundos de investimento. Então, fica aqui comigo para aprender a escolher o melhor para você. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Me chamo André Fogaça, sou sócio fundador do Gui Invest, uma plataforma digital que ajuda pessoas de todas as idades e classes sociais a investirem para conquistarem uma vida mais livre, plena e feliz. E eu já peço que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Dessa forma você me ajuda a distribuir esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E também aproveita e comenta aqui embaixo se você já investe e em qual produto você está investindo. Me fala também onde você prefere começar a investir para eu poder te ajudar com isso. Então vamos lá. O que são os fundos de investimentos? Bom, os fundos de investimentos nada mais são do que uma cesta de ativos financeiros. Com uma única aplicação, você pode ter acesso a dezenas de ativos que fazem parte dessa cesta. Os fundos são organizados em cotas. Ao investir, você está adquirindo o valor em cotas desse fundo. Por isso que nós dizemos que a pessoa se torna um cotista do fundo. De forma simples, se você investir R$10 mil em um fundo que está negociando suas cotas a R$1.000, você vai estar adquirindo 10 cotas. As cotas também são referência para entender a valorização e desvalorização do fundo. Então, se você comprou a sua cota por R$1.000 e agora ela vale R$1.500, o seu investimento valorizou. Para você entender a dinâmica dos fundos de investimento, imagine eles como sendo um condomínio de investidores, onde o dinheiro de todos os participantes é reunido e investido em conjunto pelo gestor do fundo. Esse gestor, ele é um profissional do mercado financeiro responsável por selecionar os ativos que estão no fundo. Ou seja, é ele quem decide onde investir, quando comprar e vender, sempre seguindo as regras do fundo de investimento, é claro. Por esse trabalho, o gestor ele é remunerado pela taxa de administração que é paga pelos investidores do fundo. Além do gestor, olha só, a estrutura de um fundo também conta com outros participantes importantes. Cada fundo de investimento tem um administrador, que normalmente é uma instituição financeira responsável por toda a parte legal do fundo, e o administrador é também aquele que atua mais próximo aos cotistas. Outro participante é o custodiante, ou seja, a empresa responsável por manter os ativos financeiros do fundo guardados. Geralmente, o custodiante do fundo é o próprio administrador. Os fundos também possuem um auditor independente que verifica se o fundo está seguindo as boas práticas do mercado. Outro papel importante nos fundos é o do distribuidor, ou seja, aquele que comercializa o fundo de investimento. Essa é a função das corretoras de valores de forma geral e também dos bancos. Então, se você quer investir em um fundo de investimento, primeiro você precisa abrir conta em uma corretora de valores de sua confiança. Os cotistas também são importantes na estrutura de um fundo. São eles que aprovam decisões importantes relacionadas à administração ou gestão do fundo pela Assembleia Geral de Cotistas. Então, embora o gestor tenha autonomia para decidir sobre os investimentos, a instância máxima de decisão de um fundo são os próprios cotistas. Mas quanto que rende um fundo de investimento? Bom, a rentabilidade dos fundos depende muito do seu tipo. De forma geral, eles apresentam uma rentabilidade média anual acima do CDI, isso de forma segura. Mas vale lembrar que o potencial de rentabilidade de um fundo tem relação direta com o seu risco. Fundos mais seguros e conservadores apresentam rendimentos limitados. Por outro lado, os fundos mais agressivos apresentam maiores possibilidades de lucro. Como você vai ver adiante, cada fundo de investimento pode se especializar em classes específicas de ativos, como renda fixa, ações, câmbio, multimercado e por aí vai. Agora chegou a hora da gente falar dos tipos de fundos de investimento. Esses produtos podem investir em diversos ativos, como eu falei, ações, moedas e renda fixa
no Brasil e também no exterior. E com tantas possibilidades, eles são classificados conforme a composição da carteira e prazo de aplicação. Então, antes de investir, você deve ler mais sobre cada tipo de fundo de investimento para determinar qual é o mais apropriado, mais adequado para os seus objetivos. Bom, entre os tipos de fundo de investimento, nós temos os fundos de renda fixa, que investem no mínimo 80% da sua carteira em ativos de renda fixa. O restante pode ser alocado em outros ativos para aumentar a rentabilidade. E como ele investe a maior parte em ativos de renda fixa, esse tipo de fundo é indicado para o investidor com perfil mais conservador, aqueles que buscam melhores rendimentos sem abrir mão da segurança. Outro tipo de fundo de renda fixa são os fundos de curto prazo. Eles têm esse nome porque eles investem em títulos com prazo máximo de vencimento de 365 dias, ou seja, no máximo 1 ano. E existem também os fundos referenciados, que são os fundos de renda fixa que acompanham a variação de um índice de referência. Pela regra, esse tipo de fundo deve manter 95% do patrimônio atrelado a essa referência e, no mínimo, 80% aplicado em títulos públicos ou privados de baixo risco. O investimento mais conhecido dessa categoria é o chamado fundo DI, que é referência do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, conhecido como o benchmark da renda fixa. Bom, os fundos de investimento em ações são outro tipo de fundo de investimento. Como o próprio nome sugere, eles investem a maior parte do patrimônio em ações ou em ativos relacionados, e a sua rentabilidade vai depender da valorização dos papéis escolhidos. Os fundos de ações ainda podem ser classificados em ativos ou passivos. Os fundos de ações ativos são aqueles que o gestor escolhe ativamente os ativos que vão fazer parte da carteira. Já os fundos passivos são aqueles que estão atrelados a algum índice do mercado de renda variável, como, por exemplo, o Ibovespa. Por causa da maior oscilação dos preços, dos valores, os fundos de ações eles são indicados para objetivos de longo prazo e investidores de perfil moderado a arrojado, que aceitam maiores riscos em troca de uma possível rentabilidade mais elevada. Outro tipo de fundo são os fundos cambiais, que investem a maior parte da carteira em ativos relacionados a moedas estrangeiras, como o dólar ou o euro, por exemplo. E note que o fundo cambial não precisa investir diretamente nas moedas. Eles podem investir em títulos relacionados, referenciados nelas. Geralmente, esses fundos são indicados para proteger os seus recursos, já que moedas fortes, como o dólar, costumam ter uma correlação negativa com o desempenho da bolsa de valores. Ou seja, quando a bolsa cai, o dólar sobe e vice-versa. Nos fundos multimercado, o gestor possui maior liberdade para alocar o capital em todas as categorias de investimento. Por isso que esses fundos costumam ser bem diversificados e indicados para quem busca uma exposição em diversos mercados. Outro tipo de fundo que merece destaque são os fundos de investimentos imobiliários. Como investem no setor imobiliário, são uma ótima opção para investir em imóveis e ganhar aluguel sem ter um imóvel físico. Mas quais as vantagens de investir nesses produtos? Bom, resumidamente, os fundos de investimento, de forma geral, são uma alternativa para ter acesso a uma gestão profissional de portfólio, para diversificar os seus investimentos e ter acesso a ativos sofisticados de maneira simples. Os fundos de investimentos também são muito práticos. Como eles contam com gestores tomando as decisões, você não precisa acompanhar tão de perto os ativos e os seus desempenhos, e pode ser uma boa opção para quem não tem muito tempo disponível ou conhecimento sobre o mercado. Os fundos de investimentos também são extremamente acessíveis. Existem fundos que permitem aportes iniciais com valores bastante baixos, como, por exemplo, a partir de R$100. E como eu falei das vantagens, agora eu preciso falar também das desvantagens, porque assim como todos os investimentos, os fundos também possuem pontos positivos e negativos. Então vamos lá, a falta de autonomia é uma dessas desvantagens, dependendo da sua estratégia e conhecimento do mercado. Em um fundo de investimento, o investidor não pode alterar um ativo da carteira do fundo se achar necessário. Ele deve confiar todas as escolhas ao gestor. As taxas e também os custos do investimento são outra desvantagem dos fundos de investimento. E para remunerar a administração e a gestão do fundo, os fundos eles cobram uma taxa de administração que não existe em outros investimentos. Em alguns casos, também pode ser cobrada a taxa de performance, que é um percentual adicional descontado
quando o resultado do fundo supera algum índice de referência determinado. Os fundos de investimento também contam com regras de tributação próprias e o famoso come-cotas, uma antecipação do imposto a ser pago pelo investidor. Outro ponto que você deve considerar na hora de investir em um fundo de investimento é a liquidez. Dificilmente o dinheiro vai cair na sua conta no momento em que você solicitar o resgate, porque cada fundo trabalha com um prazo diferente. Há fundos que disponibilizam os recursos um dia após a solicitação e outros isso pode demorar 30 dias ou mais. Por isso, sempre verifique o prazo no regulamento do fundo antes de você investir. Agora que você já sabe os detalhes do funcionamento, os tipos de fundos e também os custos para investir em fundos de investimentos, chegou a hora de você saber como selecionar um bom fundo para investir. E para escolher o melhor fundo, você deve levar em consideração o tipo de fundo e também o seu risco, o prazo de resgate, a taxa de administração cobrada, o histórico do fundo, o valor de aplicação inicial. Todas essas informações você encontra no material informativo disponibilizado pelo administrador do fundo. E depois de você ver tudo isso, confronte as características do fundo com os seus objetivos e também com o seu perfil de investidor. E antes de buscar pelo fundo de maior rendimento, saiba se você tolera o risco daquele fundo. Olhe o rendimento histórico e também aplique apenas uma parte do seu patrimônio nesse fundo. Se você prefere ter mais segurança, os fundos mais conservadores, como os de renda fixa, são os mais indicados. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora para não perder os próximos vídeos. Então é isso aí, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.